Olá, torcedor palmeirense! Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. Um dos maiores técnicos do planeta virou o assunto mais quente do futebol mundial. Em meio à disputa intensa do Super Mundial de Clubes, onde os olhos do planeta estão voltados para a elite do futebol, o técnico Carlo Ancelotti, que acompanha em loco os jogos da competição, soltou uma declaração que pegou todo mundo de surpresa. Com seu olhar clínico e reconhecida admiração pelo futebol bem jogado, Ancelotti afirmou que se dependesse apenas dele, montaria uma seleção inteiramente formada por jogadores que atuam no futebol brasileiro. E muitos agora devem estar se perguntando, mas por que não faz isso, já que ele é o treinador da seleção? E a resposta para esta pergunta saiu da boca de Ancelotti. Fica comigo até o final que iremos revelar os detalhes desta entrevista que está incomodando o futebol europeu. Enquanto assistia a confrontos de tirar o fôlego com Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo representando o Brasil, Ancelotti foi questionado por jornalistas europeus sobre a qualidade dos jogadores que atuam no país sul-americano. A resposta foi direta e sem rodeios. Se fosse por mim, montaria uma seleção só com atletas que jogam no Brasil. A frase, dita em tom sereno e com um leve sorriso no rosto, ecoou como um trovão. Afinal, vindo de um técnico 4 vezes campeão da Champions League, isso não é pouca coisa. Mas o que parecia ser um elogio puro e simples, acabou ganhando contornos ainda mais profundos com o complemento que veio em seguida, e que quase passou despercebido. Em um momento mais descontraído da entrevista, Ancelotti deixou escapar o que muitos chamaram de desabafo velado. Infelizmente, essa ideia ainda é apenas um sonho. Há muita sujeira nos bastidores que o torcedor comum não vê. A frase caiu como uma bomba. Porque quando alguém como Carlo Ancelotti fala em sujeira nos bastidores, ninguém interpreta isso como força de expressão. Estamos falando de um homem que conhece o futebol como poucos, que já viveu o esporte por dentro em todos os níveis, e que sabe exatamente o que acontece nos bastidores de clubes, federações e seleções. A fala abriu margem para uma série de interpretações nos bastidores da mídia europeia e brasileira. A imprensa internacional rapidamente começou a especular o que estaria por trás dessa sujeira, mencionada por Ancelotti. Para alguns jornalistas italianos, o técnico teria se referido à influência política e econômica na convocação de jogadores, nos esquemas de empresários, ou até mesmo nas decisões de dirigentes que favorecem interesses externos. Já analistas brasileiros apontaram para problemas recorrentes, interferência de agentes, falta de meritocracia nas convocações, e até relações escusas entre federações e patrocinadores. Em resumo, por mais talento que exista dentro de campo, muita coisa fora das 4 linhas acaba minando o protagonismo do jogador brasileiro que atua no próprio país. É como se o craque que brilha nos gramados nacionais fosse constantemente ofuscado por interesses escusos. No Brasil, a repercussão da fala foi imediata. Nas redes sociais, torcedores de todos os clubes abraçaram o elogio de Ancelotti como um atestado da qualidade do nosso futebol. Muitos comentaram que, com os times que estão disputando o Mundial recheados de jovens promissores, veteranos em alta performance e esquemas táticos bem estruturados, realmente daria para montar uma seleção extremamente competitiva apenas com jogadores que atuam no Brasil. Mas o lamento veio junto. A constatação de que, apesar do talento, o ambiente ainda é contaminado por interesses que impedem a valorização total do atleta local. E aí o torcedor comum, que paga ingresso, que sofre e vibra com seu time, raramente fica sabendo da metade do que acontece nos bastidores. Mas por que Ancelotti resolveu falar isso agora? O momento da fala também chama a atenção. Em meio ao Super Mundial de Clubes, onde o futebol brasileiro está se sobressaindo ao futebol europeu e sendo observado de perto por olheiros, empresários e dirigentes do mundo todo, a fala do treinador parece carregar um recado velado. Talvez um alerta. Talvez um lamento sincero de alguém que já viu muitos talentos desperdiçados. E talvez, só talvez, uma forma de pressionar por mudanças estruturais. Afinal, se um dos maiores técnicos do mundo acha que o Brasil tem talento de sobra para montar uma seleção caseira, por que isso ainda parece tão distante da realidade? Por que ainda dependemos da Europa para validar nossos craques? E agora eu quero ouvir de você, torcedor apaixonado. Será que o Ancelotti exagerou ou apenas disse o que todo mundo já sente? Mas ninguém tem coragem de falar em rede nacional? Você concorda que daria para montar uma seleção só com jogadores que atuam no Brasil? E mais importante,
Você acredita que algum dia isso vai ser possível, ou a sujeira dos bastidores vai continuar enterrando nossos talentos longe dos holofotes que eles merecem? Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião. Próxima notícia. Você piscou, e a opinião da imprensa europeia sobre o futebol sul-americano mudou completamente. O que antes era tratado com certo desdém, ou até mesmo com um olhar de superioridade, agora virou pauta de admiração e análise profunda nos principais jornais esportivos da Europa. Os times brasileiros que participam da atual Copa do Mundo de Clubes, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, vêm encantando os analistas do velho continente com a forma como estão se impondo. A organização tática, a intensidade física e principalmente a ousadia técnica dos jogadores brasileiros estão chamando a atenção. Mas o mais impressionante foi o que os jornalistas europeus decidiram fazer: um verdadeiro raio-x entre clubes do Brasil e da Argentina, apontando quem realmente está brilhando nesse Mundial, e quem decepcionou logo de cara. Enquanto os brasileiros avançam com destaque na competição, os gigantes da Argentina, River Plate e Boca Juniors, ficaram pelo caminho ainda na primeira fase, o que gerou um verdadeiro debate nos noticiários esportivos europeus. O jornal espanhol Marca destacou que, embora o futebol argentino carregue uma tradição enorme, os clubes do país não conseguiram competir no mesmo nível dos brasileiros nesta edição do torneio. O texto foi direto: enquanto o Palmeiras mostra equilíbrio, o Flamengo exibe potência ofensiva, o Fluminense brilha com criatividade e o Botafogo surpreende com intensidade. Os argentinos mostraram um futebol burocrático, pouco agressivo e sem soluções táticas. A diferença, segundo o artigo, ficou visível no momento em que os argentinos encontraram adversários de maior nível técnico e não conseguiram reagir. O jornal francês L'Équipe foi além e resolveu classificar os clubes brasileiros do mais difícil ao mais acessível dentro do Mundial de Clubes. No topo da lista aparece o Palmeiras, mesmo não vivendo a sua melhor fase, foi considerado o time mais temido do torneio. A publicação elogiou a consistência do elenco, a inteligência coletiva da equipe e a capacidade de Abel Ferreira de extrair o máximo de cada jogador, além de manter o time competitivo mesmo diante de desfalques. Em segundo lugar, o Flamengo foi apontado como a equipe com maior poder de fogo. Apesar das oscilações no cenário doméstico, o rubro-negro é visto como uma ameaça real por contar com um ataque forte e decisivo. A combinação entre experiência, talento e um elenco recheado de estrelas chama a atenção até dos mais céticos. Logo abaixo aparece o Fluminense, que também foi bastante elogiado pelos europeus, principalmente pela proposta de jogo ousada implementada por Renato Gaúcho. Para eles, o estilo do Flu, que privilegia a posse de bola, movimentação e criatividade, é um sopro de novidade no torneio. Porém, a preocupação apontada foi o condicionamento físico do elenco com idade avançada e a falta de alternativas táticas nos momentos de pressão. Já o Botafogo, tido como uma grata surpresa, foi visto como o time com menor tradição entre os brasileiros presentes. Mas o que mais surpreendeu ao vencer o campeão europeu PSG, o periódico destacou que o Glorioso pode surpreender pela força física, intensidade e por ter menos pressão externa. A imprensa destaca que essa condição pode justamente fazer do Glorioso um azarão perigoso para adversários mais confiantes. Por outro lado, o desempenho de River Plate e Boca Juniors causou espanto entre os analistas. Ambos os clubes, considerados potências do continente, caíram logo na primeira fase, sendo dominados em jogos-chave e mostrando pouca criatividade ofensiva. O jornal italiano Gazzetta dello Sport afirmou que os argentinos parecem presos a um passado glorioso, mas que na prática, não conseguem mais competir com o nível de intensidade e investimento que os clubes brasileiros atingiram. Eles também apontam a instabilidade econômica do futebol argentino como um dos principais fatores que impedem a formação de elencos consistentes, além da dificuldade em reter talentos por mais de uma temporada. A imprensa europeia também mostrou surpresa com a capacidade dos clubes brasileiros de mesclar experiência e juventude. O jornal inglês The Guardian destacou que o Brasil vive um momento raro, em que consegue reter talentos jovens por mais tempo, ao mesmo tempo em que forma elencos experientes para brigar em alto nível. O Palmeiras, por exemplo, foi citado como um exemplo de clube que alia promessas como Estevão a jogadores maduros e vencedores como Gustavo Gomes e Rafael Veiga. O Flamengo também recebeu elogios por manter atletas como Arrascaeta, Bruno Henrique e Gerson em seu plantel, mesmo diante do assédio europeu. Essa mescla, segundo os analistas, torna os brasileiros extremamente competitivos e perigosos. Outra pauta que ganhou destaque foi a gestão dos clubes.
Diferente da imagem passada nas décadas anteriores, os europeus começaram a reconhecer que muitos clubes brasileiros passaram por processos de profissionalização e se aproximam cada vez mais do modelo europeu de administração. O El País destacou como Palmeiras e Flamengo, por exemplo, conseguiram transformar suas estruturas físicas, equilibrar as finanças e ainda manter elencos fortes ano após ano. Essa evolução tem refletido dentro de campo, fazendo com que os brasileiros deixem de ser apenas coadjuvantes e passem a disputar, de igual para igual, com as potências globais do futebol. Mas o ponto mais destacado pelos jornais europeus é o medo real que os clubes brasileiros estão causando em possíveis adversários. Com a chegada das fases eliminatórias do Mundial, comentaristas ingleses e alemães apontam que ninguém quer cruzar com o Palmeiras ou Flamengo. O motivo? Capacidade de decidir jogos difíceis, elenco profundo e a tradição de saber jogar torneios mata-mata. Além disso, mesmo Fluminense e Botafogo, considerados menos favoritos, são vistos com respeito por conta do futebol ofensivo e da imprevisibilidade. Características que assustam rivais acostumados a enfrentar times mais previsíveis taticamente. Com tudo isso em jogo, uma pergunta começa a circular com força nas redações esportivas da Europa. Será que finalmente os clubes brasileiros vão quebrar de vez o domínio europeu nos mundiais? Muitos acreditam que sim. Os sinais estão todos lá: evolução estrutural, elencos fortes, treinadores inteligentes e uma torcida que empurra com a alma. Mais do que nunca, o Brasil parece pronto para assumir o protagonismo também em nível mundial. E se depender do que vimos até agora neste torneio, esse protagonismo não é uma previsão, é uma questão de tempo. E aí, torcedor? Você acha que o futebol brasileiro finalmente conquistou o respeito que merece lá fora? Ou ainda falta dar aquela resposta final dentro de campo? Comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com os amigos e se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe da cobertura do Mundial. Aqui a paixão pelo futebol é levada a sério, e a cada nova rodada, a história continua sendo escrita. Até a próxima!